Olá a todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade recebe a Bruna Schiocchetti, ela que é nutricionista, estudante de design de moda, tem a marca Basic S e influenciadora digital, mas também é uma viajante. Olá, Bruna, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje para esse bate-papo sobre viagens, sobre moda, sobre mala, sobre a beleza em viagens. Muito obrigada, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Recebê-la aqui. Obrigada. Então, Bruna, você é nutricionista. Isso. E tem uma marca. Tem uma marca também. Divulga muitas marcas. Também. Para quem acompanha, vê isso, né? Sim, através das redes sociais. E então, tu te formaste em nutrição. Isso, eu me formei em nutrição, já fazem 7 anos. Os primeiros anos, então, eu tive consultório particular, atendi um tempo na área. E eu digo que a moda, eu sempre, né, convivi com ela, sempre trabalhei com ela, mesmo na época da faculdade de nutrição. Sim. E foi me puxando, né, até o momento que eu realmente larguei o consultório e fui fazer a faculdade de design de moda, que eu tô cursando ainda. E a tua marca? Surgiu, então, no primeiro semestre da faculdade. Eu conheci uma amiga e conversando a gente teve ideia de criar uma marca juntas, até a gente ficou alguns meses, né, enfim. Aí ela tomou outro rumo e eu continuei com a marca sozinha. Então a marca é uma marca super recente, também vai fazer 2 anos agora em agosto. Então, mas é pra ser uma proposta, uma coisa bem básica mesmo, né? Aquela moda mais atemporal, que a gente pode usar sempre, e peças mais exclusivas. Que são delineadas por ti. Isso. Você que faz todo o processo. Sim, e na verdade eu desenho, eu crio, eu tenho uma modelista que trabalha comigo e tenho também as costureiras, mas enfim. A criação, enfim, é Sim, toda as tua. Ideias partem de mim. Enfim, do teu gosto também e da tua... das tuas características. Sim, assim. Eu notei bastante essa necessidade de criar essas peças. Atemporais. Justamente isso, porque às vezes as pessoas pediam, né? Ai, de onde que é essa peça que tu tá usando? Gostei, não encontro. Então eu senti um pouquinho isso, a dificuldade de certas peças, de encontrar por aqui. Então eu resolvi criar a marca. Dessa dificuldade surgiu a marca. A marca. Isso. E a Bruna influenciadora digital, como que surgiu nisso tudo? Eu digo que surgiu já faz um tempinho atrás, assim, na verdade profissional mesmo, faz pouco tempo. Mas na época da faculdade de nutrição, eu tinha os extras, né, na época de estágio, essas coisas eu não conseguia manter uma rotina de trabalho. Então eu trabalhava muito vendendo algumas peças de malha, tinha parceria com algumas malharias. E eu postava no meu Instagram particular as fotos vestindo essas peças. E as pessoas me perguntavam de onde eram e queriam comprar. Então eu comecei aí a revender algumas peças e as malharias começaram a usar minhas fotos também. Então começou meio que sem querer, né? Foi indo aos pouquinhos e hoje então eu trabalho com várias marcas parceiras, enfim, faço foto pra eles, posto no meu Instagram, faço essa divulgação também. E a Bruna viajante, que é o que a gente mais quer saber. Sim. Tanto da Bruna viajante, como tudo isso, esse mix de nutrição, de moda, de influência, contribuem para as tuas viagens, enfim, e a forma como que tu vê o mundo. Sim. Bom, as viagens eu sempre amei muito viajar, sempre adorei conhecer novos lugares. A primeira viagem, eu digo internacional, faz um tempo atrás mesmo, foi no 3º ano, né, que eu ganhei de presente de 3º ano. Então a primeira viagem da Bruna foi? Eu fui pro Chile e fui pra esquiar, né, assim, pra conhecer, enfim, adorei ver neve pela primeira vez. Aí como é que foi teu roteiro? Foste pra Santiago? Isso, a gente ficou basicamente ali em Santiago, porque a gente foi com um grupo, até era uma escola de inglês de Bento, porque eu lembro que a minha tia me deu a viagem de presente, porque ela ia na viagem, enfim. Então, mas assim, foi muito legal, a experiência foi ótima, foram poucos dias, infelizmente, mas marcou bastante, ficou aquele gostinho de quero mais, um dia eu vou voltar. E começou assim, e depois viagens também, destinos nacionais, né? E em Santiago, então, nessa viagem, o que tu fizeste? Foste pra Vale Nevado? O que tu gostou mais? Isso, Vale Nevado, Vinha del Mar, eu acho que o roteiro mais tradicional, assim, pra primeira viagem, pra quem não conhece.
E por isso que eu falei que foram poucos dias, né? Só pra conhecer um pouquinho realmente do lugar. Sabe que Santiago, assim, das capitais, eu acho que da América do Sul, é uma capital muito limpa, muito organizada, segura também, Sim. né? Foi um destino que também eu fui há anos atrás. E agora, em dezembro, nós fizemos uma conexão de 12 horas em Santiago e a gente aproveitou para rever alguns lugares. E assim, ó, tá triste, assim, porque tá muito depredado. Eles tiveram um problema político, enfim, muito sério, que infelizmente atingiu, assim, tem hotéis de luxo ali do centro de Santiago que foram depredados, assim, uma lástima, né? Eu fui há 12 anos atrás, então faz bastante tempo, né? Mudou com certeza bastante coisa, mas é um lugar que eu gostaria de voltar. E aí, uma outra viagem que tu fizeste e que, enfim... A viagem, digamos que começou essas partes mais profissionais, então, né? Foi pra Punta Cana, que daí eu também fui em 2018. Que daí começou, então, essas parcerias de levar um look, alguma coisa ou outra. Mas foi bem pouquinho, foi a primeira. Então, assim, vou levar uma peça que é minha, vou usar, vou fazer uma foto lá. Fui comentando com as marcas, né? Sim. Então, essa foi a primeira que começou mesmo. E Punta Cana, enquanto destino, assim, de viagem, o que tu achou? A gente ficou basicamente todo o tempo no resort, né? Que vale muita a pena proposta mesmo. É muita proposta de lá. De lá mesmo, né? Isso, que é tudo incluído, então tu acaba ficando bastante no hotel pra aproveitar o que ele te oferece. Né? Então a gente fez poucos passeios mesmo, a gente conheceu na verdade só uma outra praia mais retirada, mas acabou ficando no hotel. E foi lindo, assim, a gente foi numa época super boa, o mar tava lindo. Foi em Punta Cana. É lindo, né? Assim, também há muitos anos atrás. Sim, mas eu disse, aquela água cristalina, aquela coisa que tu não acredita realmente que existe, né? Só vendo mesmo. Tem um lugar lá, não sei se tu chegaste aí, Isla Saona. Sim. Que é, assim, muitas vezes a gente olha para as capas de revista que vê aquele azul do mar, do Caribe, assim, pensa assim, não, tem Photoshop, existe, não, aí tu vê assim, não, é verdade, existe. É assim mesmo. É lindo, sim. E ver pessoalmente o impacto é muito... É muito... Eu digo aquilo, às vezes, que a gente vê por foto, né? Não é a mesma coisa do que ver pessoalmente mesmo. A foto não capta aquilo que os olhos veem, né? É bem diferente mesmo. Assim como tem paisagens, assim, ou pontos turísticos que tu cansa de ver ele, por exemplo, Cristo Redentor, a Torre Eiffel, tu vê por fotos ou mas quando tu chega e que tu vê, mesmo assim, chega a ser emocionante, assim, a sensação de ver ao vivo é muito maior, né, a emoção, verdade. né. Não, é ótimo. E Punta Cana tem muito disso, né, a estrutura toda do turismo é voltada para que você passe o dia no hotel, no resort, né, e tenha entretenimento. Sim, é 24 horas, basicamente, né. Não porque se tem a necessidade de sair. Não né? tem, porque refeições, na verdade, tu faz tudo ali dentro, né, 24 horas, tudo incluído. Tinha o bar do hotel, daí o hotel também tinha uma parte que tinha tipo uma boatezinha. Então, a maioria tem aqueles restaurantes temáticos, o italiano, o francês, né? Tinha, também não fica, tu não enjoa porque tu vai variando, né? Exato. E aí o próximo destino? No ano seguinte, então, a gente foi pra fazer a Patagônia Argentina, então, que daí já foi um pouquinho mais profissional, que daí realmente eu me organizei com as marcas e por ser um destino mais frio, né, E aí como é que se faz? Quem vai contigo fotografa ou você leva um fotógrafo? Como é que... Essas primeiras viagens, o namorado vira fotógrafo. Sim. Né? Nessas primeiras, então, assim, foi, mas basicamente assim, fotos de celular, algumas com câmera, mas basicamente como a gente fazia muito passeio, muita trilha, às vezes até a câmera pesa um pouco, né? Então a gente acabava fazendo a maioria de celular nesses passeios. E por ser também muito frio, eu não podia fazer muito volume na mala. Sim, né? Tem mais isso. É um problema. Né? E como eram muitos dias, muitos lugares que a gente tinha que otimizar um pouquinho. E como tinham peças minhas particulares e das marcas, eu geralmente tenho que organizar pra não faltar nada e pra ir tudo certinho. E pra também não sobrar, né? Exato. Porque essa é a maior tristeza, né? Que quando tu leva uma peça, tu acha que vai usar e às vezes só
Só foi passear. Só foi passear, né? Verdade. Eu acho que muito disso também é quando uma peça, se ela tá encalhada no teu armário, ela vai encalhar na tua mala também. Se tu não usa aqui, mas aí tu pensa assim, vou viajar, vou levar, de repente eu uso. Dificilmente vai usar. Eu gosto bastante de me organizar, assim, com os looks já meio pré-prontos, mais estipulados. Eu vejo o passeio que eu vou e qual look que eu vou usar naquele passeio. Já vai com isso certo. Já vou com isso certo. Eu fotografo os looks e aí eu já vou mais ou menos com eles organizados pra não esquecer o que eu vou usar com o quê. E não ficar com isso pra decidir lá também, né? Então, pra otimizar o tempo mesmo. Porque às vezes eu troco o look num lugar que eu fui conhecer. Então, eu tenho que levar ele na mochila, dar um jeitinho de trocar em algum lugar. Então, tem que estar bem otimizado, porque eu não vou ter esse tempo de escolher lá. E a Patagônia enquanto roteiro, como é que tu fizeste? A gente ficou primeiro 2 dias em Buenos Aires pra fazer a conexão. Aí, depois, então, a gente foi pra El Calafate. E ficou alguns dias lá, que é uma cidadezinha super pequenininha, super aconchegante, assim. E daí a gente conheceu um pouquinho por lá, fez Perito Moreno, fez alguns outros passeios. E Perito Moreno? O que tu me diz de Perito Moreno? É maravilhoso. É lindo. É algo inacreditável, assim. Que realmente não acredita que a natureza fez algo tão grandioso, sabe? É lindo, lindo mesmo, assim. Quero muito conhecer. Nossa, vai amar, é lindo. A gente até chegou, tava chuviscando um pouquinho, enfim. A gente teve que esperar, mas depois perfeito. Sol em viagens é vida, né? Não, com certeza. A gente deu sorte, graças a Deus. Assim, deu pra ver tudo. E aí, Perito Moreno, o que mais que tem? El Calafate, na verdade, não tem muita coisa pra fazer ali. Então tem mais o Perito Moreno. A gente passeou pelas cidadezinhas, né? Aí depois, então, a gente foi pro Ushuaia. Né? E aí lá, então, a gente visitou outros lugares, fez outros passeios, fez também o barco. E de El Calafate pra Ushuaia vai como? Vai de avião ou é próximo? A gente foi de avião. De avião. Isso. Aí são conexões que a gente faz de avião entre as cidades. Só do Ushuaia, depois que a gente fez todos os passeios lá, também a gente foi pra El Chaltén. Que vai como? Que de ônibus. Daí vai de ônibus. Daí vai de ônibus. É uma viagem um pouco mais longa, dá umas 3, 4 horas, mas daí é de ônibus. A gente vai e volta no mesmo dia. Então viaja meio que de noite pra chegar lá durante o dia e volta de noite, chega assim. E vale a pena? Vale a pena, assim. A gente, na verdade, El Chaltén tem, né, os 3 tipos de trilhas. Então tu pode escolher a mais fácil, a intermediária ou aquela que tu tem que realmente acampar pra fazer. A gente não fez essa, né, até porque a gente tinha pouco tempo, mas todas, assim, são... As paisagens, né, são maravilhosas e os lugares que elas te levam são lindos também. E o Peru, que eu acho que foi quando eu comecei a te acompanhar. Foi a última. Eu acho que... O que tu tens pra dizer do Peru? Foi mais ou menos nessa época do ano passado. Foi mágico, assim, porque foi a época do meu aniversário, inclusive, né? Então eu sabia que eu ia passar meu aniversário lá, tava bem ansiosa. E eu acho que foi uma das viagens também que mais marcou. Foi cansativa também, porque todos os passeios a gente tinha que acordar de madrugada pra fazer. Tem a questão da altitude, né? Tinha. Eu não senti muito, assim. Eu senti mais no primeiro dia uma dorzinha de cabeça. Porque tu sente a cabeça um pouquinho mais pesada, né? Sim, e assim, essa diferença mesmo. Sim. Mas depois, super tranquilo. Só nos passeios que realmente tem, né, as altitudes maiores, que a gente precisava ter realmente um pouquinho mais de fôlego. Que eu senti sente. um pouquinho mais, realmente, na questão do cansaço, assim. Que uma caminhada mais curta, assim, tu já fica mais ofegante, né? É. Mas eu digo que, assim, o Peru é um destino que eu gostaria de desver para poder conhecê-lo de novo. Porque, assim, é impressionante também, né? É um destino único, assim, uma energia, muito. Mistério, assim, é muita história, são muitos fatores, assim, que contribuem para que seja um destino único, né? Não, a gente vai realmente querendo voltar, né, com essa ideia de querer saber mais da história. Dos lugares, que te prende mesmo. E aí, como é que tu fizeste? Foste para Lima? Primeiro pra Lima, daí a gente ficou 2 dias em Lima. Que é muito bonito, que vale a pena. É lindo, nossa, a gente acha que às vezes, né, não vale. A comida, assim, os melhores restaurantes da América Latina estão em Lima, né? Sim, a gente foi jantar em alguns restaurantes, na verdade a gente teve 2 noites lá. Em Lima tem aquele shopping, né? O mar. Isso, que é o aberto, né? Ao ar livre, enfim. E que ele tem uma vista pro Pacífico, assim, linda, né? Lindo, daí lá também tem restaurantes ótimos, até a gente jantou uma noite lá.
E tem lojas muito bacanas, enfim, então a gente fez o passeio pelo shopping, foi na Plaza de Armas tradicional, né, que essas cidades têm, a gente viu a troca da guarda, então a cidade, enfim, também é muito bonita, muito moderna, tem a parte mais antiga, mas tem uma parte muito moderna. E aí, então, depois de lá, a gente foi pra Cusco. Daí que foi basicamente todos os passeios que a gente fez foi em Cusco. E tem muito passeio, né? Tem muita coisa pra ver, porque a gente acha que só tem Machu Picchu. Na verdade, Machu Picchu é um dos sítios arqueológicos que tem lá, mas tem muitos. Muitos. E claro, não com a grandiosidade, com a imponência de Machu Picchu, mas assim, lindos também, né? Sim, né? Quando a gente chega lá, até a gente comentou com um dos guias, que a gente acabou fazendo amizade, e ele falou, pra conhecer realmente tudo que tem aqui, tem que ficar no mínimo um mês. Então, realmente é muita coisa. A gente tentou fazer o máximo que a gente pôde. A gente foi em lugares, os sítios arqueológicos que tinham realmente dentro ali de Cusco, mais afastados, museus. A gente tentou fazer de tudo, né? Então, mas é muita coisa. Um lugar, não sei se fosse, chamado Tincheiro, que é um dos sítios arqueológicos. Nossa, assim, a tecnologia que se usava, assim, para irrigação, para o cultivo, é impressionante, né? As ideias que eles tinham antigamente, né? Sem essa tecnologia que a gente tem hoje, era incrível mesmo. E aí, Machu Picchu, qual foi a sensação, assim, de chegar, de subir a montanha, de estar lá no teu aniversário? Exato, assim? Foi o dia do meu aniversário, então eu tava bem emotiva já, eu acho, né? Por ser o meu aniversário e por estar lá. E uma sensação, eu senti uma energia incrível. Realmente as pessoas falam que é um lugar muito energizado, eu não né? sei se é pela altitude, pela energia, mas assim, alguma coisa diferente lá tem. Alguma coisa tem. Quando a gente chegou, o tempo tava meio nublado também, então a gente não conseguia ver as montanhas lá de cima, que nem todo mundo faz aquelas fotos lindas. Só que ao longo do tempo, é tão grande o lugar, né? Vai caminhando, vai conhecendo que realmente o tempo começou a limpar. A gente conseguiu fazer as fotos que a gente queria, realmente ver, né, tudo lá de cima. E tem muitos cantinhos, assim, para serem desbravados. É uma cidade enorme mesmo, que a gente não tem nem noção. E ver aquelas pedras, assim, daquele tamanho, estão lá em cima, que na verdade tem várias explicações, mas não tem nenhuma explicação que se diga, não, essa, né? E, então, esse mistério também que envolve todo, né, o lugar, cria um fascínio maior também. Nossa, né? muito. Tu começa a pensar, né, como que trouxeram essa pedra enorme, sem máquinas, né? Então, a construção... As pedras, elas não estavam ali, né? Exato. Daí eles até mostram pra nós que tem ali uma floresta ao redor, enfim, por onde vieram essas pedras, né? Então é um lugar totalmente afastado dali, que eles querem fazer um trajeto enorme carregando pedras. É algo realmente muito misterioso, né? É um lugar assim que nem eu falei. Eu gostaria de não conhecer, ter a emoção de conhecer. De conhecer de novo. Vale a pena, é lindo mesmo. E de Brasil, o que tu tens pra me dizer de Brasil? De Brasil, então, um lugar que eu amo, que eu adorei também, que eu fiz algumas fotos lá, foi Jericoacoara, que eu digo só atrapalhou a questão do vento realmente, porque tem muito vento lá, né? Então essa questão das fotos, a gente sempre tinha que meio se organizar, deu uma acalmada no vento e vamos fazer a foto. Mas o lugar é lindo, a cidadezinha também é pé na areia, né? É uma vibe rústica, assim. Total. De chinelinho, não tem salto alto, lá não tem. Mas no mesmo tempo é uma vibe arrumadinha. É roots, mas é arrumadinha, né? Aqueles restaurantes com aquelas velhinhas e... é lindo. Lá tem uma questão que em algumas outras cidades do Brasil e do mundo tem, que eu acho que é muito interessante, gostaria que tudo fosse assim, que a fiação, ela é subterrânea. Isso. Então, Tiradentes, Ouro Preto também tem isso, sabe? Que não fica aparente, né? E aí deixa a cidade muito mais charmosa, né? Sim. Porque a fiação a gente acaba nem percebendo, mas polui o visual, né? Verdade. E faz pouquíssimo tempo, né, que eles comentaram, acho que faz uns 10 anos só, que tem, né, a energia elétrica lá na vila, né? Então...
E Jericoacoara, as lagoas, né? Tu chegaste a... Sim, lindas também. Eu digo, eu não sou muito do mar em si, aquele mar agitado e tudo mais. Prefiro ficar mais na areia, observando. Mas lá não teve, né, como não entrar nas lagoas. A água é realmente super quentinha, doce, mais calma. Exato, então Que ali seria o começo dos Lençóis Maranhenses, né? Isso. Tem até uma rota ali, né? Que acho que é a Rota das Emoções, que começa, ou enfim, termina, dependendo do roteiro de cada um, que vai de Barreirinhas, que é onde ficam os Lençóis Maranhenses, até Jericoacoara, que deve ser lindo também. Sim, a gente fez alguns passeios também por lá, né? Enfim, até pra ver todas as lagoas, mas muito lindo mesmo. E uma pena que ela agora até acho que deve ter, enfim, agora não tem, né? Mas agora abriu o aeroporto, né? De Jericoacoara, que daí tem opção. Mas enfim, às vezes financeiramente não vale a pena. Não vale a pena. A gente foi pra Fortaleza antes de ir pra Jericoacoara. Então a gente ficou, na verdade, lá uns 2 dias também pra conhecer um pouquinho, que eu não conhecia. Fez já uns passeios, depois foi então de ônibus pra Jeri. De lá tem que pegar o bug, o carro, enfim, que é tudo areia, dunas. Perde um dia com isso. Mas compensa, porque são outros lugares que tu acaba conhecendo também. É uma outra visão, né? Então, acho bem legal essa experiência. E Jericoacoara tem uma outra... Porque aqui eu sempre friso, né? Que eu adoro ver pôr do sol, mas o nosso litoral aqui é desfavorável, né? Verdade. Nós não conseguimos ver o pôr do sol. E lá tem a duna do pôr do sol, pela posição geográfica ali que tá Jericoacoara, tu consegue ver o pôr do sol, né? Nossa, maravilhoso. Que é lindo, né? É lindo. É disputada a duna, assim, no final do dia, né? Todo mundo tá lá, né? Todo mundo querendo, assim, ver realmente o pôr do sol. Mas vale muito a pena, enfim, também a gente consegue, todo mundo se respeita nesse sentido, ninguém fica na frente de ninguém, então todo mundo sabe que tá lá pelo mesmo objetivo, né? E muito lindo, no final todo mundo aplaude, então também é uma energia muito legal. E aí nessa viagem também, tu fotografaste, levaste Fiz algumas fotos. Fez os trabalhos. Fiz alguma coisa nessa, que foi a primeira de verão, né? Que eu fiz, digamos, mais profissional. E aí a última realmente eu fiz ano passado, então foi a do Peru, em abril, que foi também um pouquinho mais profissional. E depois eu fiz em outubro outra, que daí realmente essa foi 100% profissional. Que eu viajei com a fotógrafa. Eu e a fotógrafa pra fazer as fotos de verão. Daí a gente foi pra Natal. Pra fazer essas fotos. E Natal, assim, aí quando é uma viagem profissional, assim, exclusiva pra fotos e tal, dá um tempinho pra dar uma conhecida, dar uma volta, ou focou só no profissional mesmo? A gente tenta, né? Mas como a gente deixa meio que por último, se der tempo, a gente acaba conhecendo. A gente acabou pegando um hotel também muito bacana, já pelas fotos, pensando nas fotos que a gente poderia fazer no hotel. E ele era na beira da praia, então a gente já aproveitou ali também para fazer muitas fotos. A gente saiu super pouco dessa parte do hotel, foi pro centrinho, conheceu um dia, foi pra jantar, então a gente deixava mais para fazer os programas à noite, que era quando a gente não tava fazendo as fotos. Mas penso que também fotos, toda essa questão é bem cansativo, né? Então, às vezes um pouquinho. Tem A gente acordava cedo, a gente tentou acordar uns 2 dias mais cedinho, assim, umas 4 da manhã pra pegar o nascer do sol. Mas acontece que lá, de manhã cedo, às vezes chove. Então a gente acordava super cedo, se arrumava, quando saía do quarto, tava chovendo. Então a gente tinha que dar um tempinho e voltava a fazer as fotos. Então tem esse processo, que a gente depende muito do tempo também, né, pra fazer isso. Mas foi bem bacana, a gente acabou fazendo um tour também por lá, a gente pegou um ônibus pra fazer pelas outras praias, e aí foi a parte mais engraçada, assim, né, da viagem. Natal, o que eu acho que ela diferencia um pouquinho das outras capitais do Nordeste, é que ela não tem uma avenida beira-mar ali em Ponta Negra, né? Que a maioria das capitais, Fortaleza, Maceió, Recife, tem a avenida beira. Ela é na descida de um morro, né? É verdade. Então... Difere bastante, né? E eu achei Natal... Tem muito vento, eu não sei se foi na época que eu fui também, mas sentia muito vento. Sim, eu digo nos lugares, né, de verão que eu fui pra fotografar, sempre tive muito vento. Natal, Jericoacoara, todos têm muito vento, essa parte, assim, né? Mas... E a tua wishlist, tua lista de desejos, assim? De viagens? Enfim, eu sempre digo que meu sonho é Nova York, com certeza, tá no topo, assim, quero muito, muito conhecer.
é um destino mais clichê, realmente, né? Todo mundo diz que quer conhecer, mas eu tenho muito essa vontade. O problema de Nova York é que quando tu quer conhecer, aí tu conhece, tu quer voltar sempre. Porque, É o que assim, dizem, né? Eu sempre digo que tu não consegue explicar Nova York. Tu sente e tu quer voltar. Tem uma energia, tem algo assim que... Pra mim, é a minha cidade preferida no mundo. Assim. Todo mundo que já foi realmente me fala isso. Diz, nossa, tu vai adorar. E toda vez tu vai querer voltar. Porque todo mundo que vai, realmente, né, quer ter essa experiência novamente. E Nova York tem umas... quando eu vou a Nova York, a gente vai de trem até Manhattan, né? Sim. Então, tu não vai chegando vendo a cidade. Tu desembarca do trem, que é né, subterrâneo, aí quando tu sai da Penn Station, ali onde é o terminal, tu já sai ali no meio, sabe? Então, assim, tu brota literalmente no Nova meio. York, assim, Não, então, deve assim, ser. tu fica que nem criança em cidade grande, sabe? Sim. Ai, mas essa é uma viagem que eu quero me organizar bem direitinho também pra conhecer os lugares todos, aproveitar ao máximo, porque deve ter muito lugar legal, né? Então, vale a pena. E, Bruna, enquanto nutricionista, sim, como sobreviver nas férias? Como comer bem? Como não... Tem como? Então, a gente tenta, né? Eu digo, agora, eu tinha o consultório particular, eu continuo trabalhando como nutricionista, mas numa escolinha de educação infantil. Então, tô com uns pequenininhos, que eu digo que é mais tranquilo, né? Apesar de ter aquela introdução alimentar também, que é mais complicada, mas é de pequenininho, a gente vai se adaptando. E a gente tem que fazer, na verdade, um equilíbrio, né? Eu também tenho os meus momentos de deslize, né? Ainda mais nesse momento de quarentena que a gente viveu, de recesso, de ansiedade, férias, de ansiedade. Né? Exato. Eu acho que é um momento que a gente tem que olhar pra gente, saber o que realmente a gente pode ou não, se dar o prazer, né, às vezes de comer alguma coisinha que a gente não comia antes, justamente por esse momento, né, mas tentar o equilíbrio, eu sempre digo, deixar talvez aquela coisinha pro final de semana, tentar durante a semana comer mais certinho, né, sempre tentar... E exercício, tu consegue fazer quando viaja ou... É difícil. Em viagem é difícil. Apesar que como a gente caminha muito... Muito, assim, como a gente geralmente até mede, né, pelo celular a quilometragem. Então tem viagens que a gente faz 15 quilômetros por dia caminhando, em função de trilha e subida e degraus, enfim. Então tu acaba fazendo já uma atividade ali, né? Tu sai da rotina na tua dieta, mas sai da rotina na tua forma de passar o dia. Porque aqui a gente não caminha 15 quilômetros num dia se tu não for fazer exercício, né? Então, exato. Não, e nas viagens a questão da alimentação é complicado também, porque tu não tá em casa, tu não tá ali sentado, poder preparar a tua refeição. A maioria das vezes tu tem que ir em algum lugar. E também, se tu tá num lugar que tem uma culinária rica, tu tem que se dar o prazer de experimentar. Com né? certeza. Faz parte da viagem também, né? Com certeza. A gastronomia, né? É isso aí. Não, isso é uma parte que a gente gosta bastante, de experimentar. Então, acho que vale a pena. Bruna, muito obrigada por ter participado do programa. Obrigada, eu. Foi um prazer te recebê-la. Igualmente, muito obrigada pelo convite. E vamos continuar seguindo a Bruna nas redes sociais. Muito obrigada. Que tem um conteúdo bem bacana. Muito obrigada a todos. Obrigada.